Amém. Que lição maravilhosa. Apocalipse, capítulo 21, o versículo 1 diz o seguinte: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles. E o versículo 5 diz o seguinte: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou dizendo: Escreve, porque essas palavras são fiéis.
Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
Feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. És amado, amigo, e eu oro por ti, embora tão longe, contigo estou. Desde então, só as lembranças vêm colocar-nos lado a lado, seu rosto nas fotos, momentos tão bons, recordo. E ao te ver tão longe, dói mais que muito. Um pedaço grande do coração tirou e levou pra longe. Responde, tenta ligar para mim. Eu ainda te amo demais, te amo. E em lugares que juntos estivemos a rir, agora sozinha não consigo sorrir. Tua fala sincera eu gravei, o teu jeito tão real. Ah, eu confesso, amigo, meu amor por ti é leal. E ao te ver tão longe, dói mais que muito. Um pedaço grande do coração tirou e levou pra longe. Responde, tenta ligar para mim. Eu ainda te amo demais, te amo. Te ver tão longe, dói mais que muito. Um pedaço grande do coração tirou e levou pra longe. Responde, pergunte a Deus sobre mim. Vai saber que te amo demais, te amo, amigo.
Vai e vede. História de hoje: baixa temperatura. Meu nome é André Sanches. Sou adventista do 7º dia e vivo em São Luís do Maranhão com minha esposa e um casal de filhos. Há cerca de 3 anos, estávamos enfrentando uma grande crise financeira, porque estava desempregado. Apesar da boa experiência profissional, não encontrava emprego que me desse o sábado livre. Diariamente eu entregava currículos nas empresas. Eu ia até nos lugares menos prováveis, onde eu pudesse ter folga no sábado, como num shopping center, por exemplo. Olá, tudo bem? Trouxe aqui meu currículo. Eu tenho experiência na área de refrigeração industrial, eu trabalhei já na aeronáutica, em algumas outras grandes empresas. Tenho conhecimento na área de chiller e manutenção de ar-condicionado industrial. Eu soube que vocês estão precisando de mecânico e eu gostaria de participar desse processo seletivo de vocês. André, a gente está precisando de uma pessoa aqui com esse perfil, com esse currículo aqui. Quer trabalhar com a gente? Tá, passa no RH e entregue seus documentos. Você está contratado. Só queria lhe dar uma informação, é que eu pertenço à Igreja Adventista do 7º Dia e eu não trabalho sábado. Pode ser? André, eu preciso da pessoa aqui no sábado. Não posso abrir mão desse dia. Se for assim, infelizmente, não vou poder te contratar. Sábado é o dia de maior movimento aqui, cara. Eu não posso abrir mão. Se não der, não tem problema. Agradeço pela oportunidade. Fica para a próxima, então. Eu sinto que eu preciso voltar lá, amor. Quem sabe ele se arrependeu e está me procurando. Algo está tocando meu coração, que eu preciso voltar lá e falar com ele. Eu preciso muito desse emprego. Oi, o senhor lembra de mim? Sou aquele rapaz que fez a entrevista para a vaga de mecânico. E que Deus tocou meu coração para eu vir falar novamente com o senhor. Ah, sim, você é o sabatista, né? Cara, infelizmente não vou ter como te contratar. O shopping dia de sábado é muito cheio. Eu preciso da pessoa aqui. Infelizmente não vai dar. André, vem cá, por favor. O shopping está muito quente, os clientes estão reclamando. Já chamei algumas pessoas para resolver isso aqui, ninguém conseguiu. Se você baixar a temperatura do shopping para a casa dos 23 graus, o emprego é teu. E o sábado está liberado. Temperatura 26.3, precisamos baixar, Cassiele. Estamos no caminho certo. 23.8, temos que baixar mais, Cassiele. Praça de alimentação, como é que está a temperatura lá, ok? Bom, L3, 23.3. Vamos baixar mais ainda. (23.2). Parabéns, equipe. Reconhecer a Deus, mesmo nas dificuldades, é ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
enquanto forem de coração, vão devolver em Deus serviço, enquanto forem por resistir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver em meu serviço, enquanto forem por resistir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Oramos. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos na sua casa. Aqui está também, Pai, os seus dízimos e as ofertas. Essa é a maneira, Pai, clara de seus filhos têm de agradecê-lo por tantas bênçãos que tem feito em nossas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Faça com que esses recursos sejam usados de maneira segundo os seus planos, Pai. Toma-nos nos teus braços. Abençoa cada pessoa que se encontra presente, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças. Tudo bem com vocês? As crianças que estão em casa também, que vocês estejam bem. Hoje eu vou contar uma historinha de uma menina chamada Judite. Certa manhã, a professora perguntou: Judite, por que você chegou atrasada hoje? Judite ficou envergonhada. Como poderia ela dizer para a professora que havia ficado brincando no parquinho mais uma vez? Então ela respondeu rapidinho: um carro me cobriu de lama. Então ela ficou pensando: nossa, falei uma mentira. Mas uma mentirinha, não foi tão grande assim, pensou ela. Mas poderia ter acontecido, né? Então a professora: lama? Havia um tom de surpresa, né, na voz da professora. Então Judite caiu em si, porque havia várias semanas que não chovia. Como que ela estaria coberta de lama por um carro? Então Judite: bem, você sabe, né? O seu Toninho esqueceu a mangueira na rua e fez aquela poça de lama. Então a prof falou:
mas seu vestido não parece estar sujo de lama. Ah, bem, assim, eu tive que voltar na minha casa e trocar de vestido. A prof, na sua casa? Mas como que você entrou na sua casa? Ai, nossa, esqueci que a professora sabia que a mamãe ia para a cidade hoje. Ah, assim, não fui bem na minha casa. Eu tive que ir na casa da minha prima Dulce e ela me emprestou um de seus vestidos. Naquele momento, Dulce já estava apreensiva, porque a prof já tinha feito várias perguntas. Então ela pensou, eu só não queria mais que a professora me fizesse perguntas. E em seguida a professora fez outra pergunta. Mas você cresceu rápido, né, Dulce? Judite, porque na minha impressão, as roupas de Dulce não servem você. Aí ela pensou, nossa, a Dulce é bem maior do que eu, realmente. Só no pensamento dela, viu, crianças? Então ela falou, não, prof, é que esse é um de seus vestidos bem antigos. E a professora continuou, então mas esse vestido parece novo, parece que nunca foi nem lavado. Então, Judite ficou bem preocupada. O que ela ia dizer agora para a professora? Porque ela já tinha inventado várias mentiras, né? Então ela começou a chorar e falou, é tudo mentira. Aí a prof falou, Judite, você nunca havia mentido para mim. Sim, é verdade, eu nunca menti para você. Querida Judite, falou a professora, eu já sabia que você estava brincando no parque. Eu também hoje cheguei quase tarde e a vi brincando. Por que você mentiu para mim, Judite? Então Judite ficou soluçando e falou, eu nunca tinha mentido. E a professora falou, querida Judite, eu havia lhe feito várias perguntas para você ver o que acontece com uma pessoa mentirosa. Sabe, criança, o que essa historinha quer nos ensinar? Que a mentira é como o elo dessa corrente. Quando você conta uma mentira, você tem que contar várias outras para poder sustentar a primeira. E foi assim que Judite fez. Ela contou uma, e contou outra, e contou outra. Mas acabou que ela não conseguiu, né? Porque ela acabou falando a verdade. E isso nos ensina, tanto as crianças como os adultos, que não devemos mentir. Nós devemos pedir a Deus para nos ajudar a sempre falar a verdade. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque podemos estar aqui na Tua Santa Casa de Oração para Te adorar e engrandecer o Teu nome. Nos ajude a nunca falar mentira, a sempre falar a verdade. Esteja conosco no decorrer dessa programação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Só mais um recadinho. Amanhã o Clube de Aventureiros estará aqui na igreja a partir das 8 horas fazendo inscrições. Aqueles que estiverem interessados, trazer a documentação das crianças, documentos pessoais, para criança a partir dos 6 anos. Obrigada. Do seu amor, vem amiguinho comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Feliz sábado a todos vocês. Antes da gente abrir a Bíblia e irmos para a mensagem dessa manhã, eu quero convidá-lo a, mais uma vez, inclinar sua cabeça para a gente orar e pedir que Deus nos ajude na mensagem dessa manhã. Pai bondoso, obrigado porque ainda temos liberdade para buscá-lo e adorá-lo de forma conjunta, como um povo reunido para reconhecer a Tua soberania e autoridade sobre nós.
Nessa manhã nós lhe pedimos que o Teu Espírito Santo tome conta de cada um de nós, não apenas de mim, que tenho a incumbência de partilhar a mensagem, mas a cada um que nessa manhã vai ter a oportunidade de refletir sobre o que a Tua palavra nos diz. Eu lhe peço que o Senhor, apesar de todas as minhas limitações e falhas, me use pelo Teu poder, e que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos a também reconhecerem o Teu poder na vida de cada um deles. Pedimos isso no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos tratar de um assunto hoje muito comentado na Bíblia, um dos assuntos mais tratados na Palavra de Deus, uma das expressões que mais aparecem em todo o texto bíblico. E eu quero pedir muito a sua atenção, porque esse assunto nos ajuda, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo. Eu não vou falar de pandemia, nem das variações da pandemia, mas de um elemento que acaba ficando meio que comum, pelo menos a falta dele, numa situação pandêmica na qual nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre dinheiro, e da maneira mais prática possível, onde cada um de nós aqui, independente da idade ou da condição financeira, possa compreender e ao mesmo tempo reconhecer a sua importância. Quando alguma coisa é repetida, é porque a gente precisa levar em consideração, não é assim? Você lembra quando você era criança, e aqueles que são crianças, quando os pais ficam repetindo muitas advertências, é porque aquilo ali deve ser muito importante. Por exemplo, a história que nós acabamos de ouvir. Quantos de nós já não ouvimos falar que mentir é algo que nós não devemos praticar? Então, é algo que vai sendo repetido, até que a gente percebe que é algo que precisa se dar importância. E na Bíblia, tudo aquilo que se repete precisa se dar o devido valor. E esse assunto, o assunto do dinheiro, é um dos mais repetidos em toda a Bíblia. Se nós considerarmos dinheiro através da palavra dinheiro, através da palavra ouro, prata, tesouro, herança, aí não sobra nenhum outro assunto mais importante do que esse, pelo menos no quesito repetição. Nenhum assunto foi tão repetido na Bíblia quanto o dinheiro. Se isso foi tão repetido na Bíblia, é porque alguma informação necessária precisa ser assimilada em nós e ao mesmo tempo ser praticada da maneira certa. Eu também quero convidar você para hoje à tarde, às 3 horas, acompanhar aquilo que nós vamos propor para todo o funcionamento da escola sabatina. Temos coordenado essa área da igreja na Associação Leste Mato Grossense, e a proposta é auxiliar você nesse caminho tão delicado. E eu falo delicado porque a gente se acostuma a fazer algumas coisas e a gente pensa que aquilo ali é daquele jeito a vida toda. Então eu quero nessa tarde não fazer nenhuma ruptura, mas ajudar você a entender como que a escola sabatina pode ser melhor utilizada e como que ela pode ser utilizada da maneira que ela foi proposta e não da maneira que a gente acha que ela deve ser feita. Então hoje, às 3 horas, vai ser pelo Zoom, né, pastor? A gente vai ali tratar desse assunto. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 6 também. 1 Timóteo 6, 6. Diz assim o texto: No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes.
Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Pode ser que a sua versão seja um pouquinho diferente da minha, mas eu trouxe essa versão porque ela trata de uma palavra aqui que aparece várias vezes. Você atente para a minha versão aqui agora. Ouça apenas a minha versão para você conseguir captar a palavra que aparece com mais frequência aqui. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. A palavra desejo aqui aparece com um pouquinho mais de frequência, relacionada a tudo aquilo que envolve a obtenção de dinheiro e a administração do dinheiro. O título da mensagem de hoje é Deus e o Dinheiro. E com isso eu acho que acabo conquistando a atenção de 100% do público. Porque se você não gostar muito de Deus, é provável que você goste de dinheiro. E se você não gostar muito de dinheiro, é provável que você goste de Deus. Mas há uma pergunta que precisa ser refletida. É possível a gente assimilar ou juntar Deus e dinheiro de forma plena, satisfatória e feliz? Sim ou não? Vocês acham que é possível a gente juntar essas duas palavras, Deus e dinheiro, com a maior tranquilidade do mundo? Sabe, uma coisa que precisa ficar muito clara para todos nós é que dinheiro não é algo ruim, certo? Embora nós brasileiros tenhamos essa raiz assim bem plantada na nossa mente de que dinheiro é uma coisa ruim por tudo aquilo que nós sofremos por causa dele, porque se tem corrupção, a corrupção existe por causa do dinheiro, pelo mau uso dele, pela forma equivocada pela qual se obtém ele, ou pela forma equivocada com a qual se administra ele. Mas dinheiro não é algo ruim em si mesmo, certo? E a Bíblia não está dizendo que dinheiro é a raiz dos problemas, certo? O que a Bíblia diz? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. Como você sabe, a palavra amor, ela não é tão simples de ser decodificada ou de ser transmitida. Para nós, brasileiros, que falamos na língua portuguesa, só tem uma palavra para amor, que é amor. Mas nós sabemos que amor não é uma palavra assim tão antiga. Ela é uma palavra nova, e muito nova na língua portuguesa. Nova também em todas as línguas que têm a sua origem na língua latina. Inclusive, um grande filósofo chamado Platão, vocês já ouviram falar de Platão, certo? Platão, ele apresentou ao mundo a palavra amor de uma forma um pouco diferente daquela que nós conhecemos dentro de um espaço religioso. A palavra que Platão usou para amor é a palavra que nós conhecemos como desejo. A palavra eros, que tem alguns sentidos assim, um tanto que pervertidos na cabeça de alguns, que não deveriam ser, mas acabam sendo, ela também significa desejo. Não apenas do ponto de vista daquilo que um homem e uma mulher, quando casados, podem fazer, mas também daquilo que nós podemos decifrar quanto àquilo que os nossos olhos gostam e a nossa mente quer. Por exemplo, seus olhos enxergaram um smartphone que promete fazer muitas coisas, inclusive ligações, e que promete a você dar inúmeras possibilidades.
E então a sua mente começa a processar o desejo. E automaticamente você estará amando aquele celular. Pelo menos do ponto de vista do desejo. Então você começa a amar aquilo. E aquilo se torna a sua fonte de inspiração para tudo que você faz. Quando você sai na rua, você fica pensando em possibilidades pelas quais você pode obter algum recurso para comprar aquilo que você está amando ou desejando. E no exato momento em que você o tem, você o desfruta por alguns minutos e logo então você deixa de amar aquele e começa a amar a próxima versão. Então você amava o S20 e agora que você tem o S20, você passa a amar o S21. Ou você amava o 12 e agora você passa a amar o 13, porque já tem o 12. E assim isso vai se prolongando ao longo de tudo o que nós conhecemos como vida. Quer ver uma coisa? Lembra daquele momento em que você comprou algo que você queria muito? Quanto tempo durou a sua satisfação para esse produto? Lembra, por exemplo, daquele sapato? Sapato é um negócio que para as mulheres acaba tendo um valor um pouco maior, mas para os homens também tem um certo valor. Então pense no sapato. Esse meu sapato aqui, ele me acompanha há 4 anos e 7 meses. Está comigo há 4 anos e 7 meses. Quando eu o comprei, eu tinha um controle muito grande sobre como eu o utilizava. Eu limpava ele semanalmente, passava ali a pasta semanalmente, até que ele foi perdendo o encanto para mim. E eu não passei mais a tratá-lo da maneira devida semanalmente. Comecei a cuidar dele a cada 6 meses, semestralmente. Até que chegou um determinado momento em que ele rasgou num pequeno lado aqui da costura. E você daqui a pouco vai entender por que eu não comprei um novo. Eu fui ao sapateiro e mandei arrumar. E quando o sapateiro arrumou, ele me disse: você não está encerando ele semanalmente, por isso que deu o tecido ficou um pouco enrijecido e por isso ele rasgou. Aí eu voltei a cuidar dele semanalmente, por uns 2 meses. E eu já nem me lembro mais qual foi a última vez que eu encerei ele de novo. Porque o tempo vai passando e o amor e o desejo vão diminuindo. Porque agora os nossos olhos podem estar em outros produtos que a gente deseja tanto. O desejo é um negócio que pode nos levar para caminhos não muito bons. E nessa manhã, eu espero desagradar boa parte de vocês. Mas espero também que mesmo aqueles que saírem daqui um pouco desagradados, ainda assim reflitam sobre aquilo que a palavra tem a nos dizer, certo? Eu não quero que você de maneira alguma concorde comigo, mas pelo menos concorde com o que o texto bíblico nos diz. Vou ler mais uma vez, não todo o texto, mas uma parte dele. O verso 6 diz que a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Uma outra palavra para amor é a palavra filia ou filéu. Inclusive, quando você vai para aquele famoso texto de Jesus conversando com Pedro, e que Jesus pergunta algumas vezes para Pedro se ele o ama, essa palavra aparece lá também, pelo menos da parte de Pedro, não é? A palavra filia ou filéu, ela tem muito que ver com o contentamento. Não é o desejo, mas é o contentamento. Não estamos falando de algo que a gente está apaixonado por aquilo, mas é aquilo com o qual a gente fica satisfeito. Lembra daquele rapaz ou daquela moça pela qual ou pelo qual você se apaixonou, que você assim arriou os 4 pneus assim e começava a pensar nele ou nela o tempo inteiro? Lembra dessa paixão aguda
que você já viveu? Acho que todos nós aqui, em algum momento da vida, já vivemos um sentimento assim. Aquela paixão enorme em que você dorme pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa, anda na rua à procura da pessoa. É uma paixão assim fora do controle, que nós podemos até depois transformar no amor verdadeiro, mas que num primeiro momento é apenas um desejo fora do normal. Esse desejo fora do normal não se aplica para o contentamento. O contentamento é aquilo que traz com mais racionalidade a vida de uma forma mais controlada. Por exemplo, quero muito o S21, mas eu não consigo o S21, então vou ficar com o S14. Esses números e códigos que estou falando aqui não precisam necessariamente existir, é só para você entender, certo? Vou ficar com o S14, vou diminuir o efeito desse desejo pelo S21 e vou aumentar a minha alegria pelo fato de ter o S14. Isso é contentamento. Isso é satisfação. Isso é alegria por aquilo que eu já tenho. E aqui surge um problema entre nós, não apenas nós brasileiros ou matogrossenses, entre nós pecadores. Nós sempre vamos achar que o próximo nível nos trará maior alegria do que aquela que nós já temos nesse nível. E eu não estou dizendo de maneira alguma que a gente não pode sonhar. Eu não estou dizendo de maneira alguma que a gente não pode querer algo melhor. Eu só estou dizendo que, de acordo com o texto bíblico, nós nunca conseguiremos encontrar alegria e satisfação no próximo nível, enquanto não aprendermos a ter alegria e satisfação no nível em que nós já estamos ou já conquistamos. Entende? Sabe o carro que você tem? Sabe o carro que você quer ter? O carro que você quer ter só lhe trará verdadeira alegria se hoje você já tiver alegria pelo carro que você já tem. Mas eu sei que você pode pensar assim, pastor, mas você não conhece o carro que eu tenho. Ele me dá dor de cabeça o mês inteiro, o tempo todo. Eu tive um carro uma vez, era um Renault Clio verde. A cor já não ajudava muito, mas eu achava que era um bom negócio. E eu andava com aquele carro até que ele começou a fazer um barulho estranho. Eu pensava que era na roda esquerda, mas era na roda direita. Mas o barulho para mim vinha da esquerda, mas o mecânico falou que era na direita. E quando eu levei para o mecânico então disse, está pronto, pastor, está consertado. Paguei lá, se eu não me engano, na época, foi mais ou menos uns R$900, isso no ano de 2007 ou 2006. E pensei, pronto, agora não preciso mais me preocupar com esse carro. Passadas algumas semanas, ele deu problema de novo. Agora na roda que eu sempre pensei que estava tendo problema. E aí não foram mais R$900, foram R$1.800. Eu já comecei a ficar preocupado. Pensei assim, o investimento que eu fiz, pensando que havia sido um ótimo investimento, não me parece agora que está sendo um bom investimento. E comecei a pensar, será que no próximo mês vai dobrar de novo? De 1.800 vai para 3.600? No mês seguinte, deu problema de novo. Não chegou a 3.600, foi para 2.700. E nessa altura do campeonato, já tinha ido um bom dinheiro embora. E eu comecei então a pensar na possibilidade de trocá-lo. Algumas vezes acontece isso com a gente. E a gente pensa assim, é hora de trocar. É hora de fazer um novo investimento para que a gente finalmente consiga ter aquilo que não vai nos dar mais dor de cabeça. E aí sabe o que eu fiz? Eu então comprei um outro carro. Mas o Clio, ele tinha sido pago à vista. Para eu não ter mais dor de cabeça, o que eu fiz? Comprei um mais novo, que não tivesse problema. E entrei num negócio chamado financiamento. Pensei, pronto, agora eu não tenho mais dor de cabeça com o carro.
até que percebi que era melhor ter a dor de cabeça anterior do que a dor de cabeça do financiamento. Porque na hora que eu somei tudo que eu iria pagar pelo novo carro que eu havia comprado, eu percebi que eu iria pagar 2,8 carros. Ou seja, quase 3 carros daquele que eu estava comprando. E aquilo começou a me entristecer profundamente. E eu pensei, puxa, mas eu pensei que eu havia feito um ótimo investimento agora, porque não teria mais problema tendo que pagar mecânico e peça todo mês. E agora eu vou, no final das contas, pagar mais caro do que o mecânico. Às vezes isso acontece com a gente, não acontece? E a gente começa, então, a gerar maiores problemas para nós mesmos quando não refletimos sobre o âmago da questão relacionada ao dinheiro. O texto está nos falando de um amor que não é para ser muito bem tratado, que é o do desejo. E está falando de um outro amor que precisa ser encarado de forma adequada, o contentamento e a satisfação. Avalie comigo o seguinte: quanto daquilo que você tem em casa, traz a você verdadeira satisfação? Quantas coisas que estão dentro da sua casa, que você comprou com os seus recursos, trazem a você muita alegria? Não sei, quem sabe aquele jogo de pratos que você tanto queria para receber os seus amigos. Cada vez que você os coloca lá, você se sente muito realizado por ter aquele jogo de pratos. Ou então a cama, que traz a você um conforto adequado para você dormir bem e lhe faz repousar com muito mais qualidade. Ou ainda um travesseiro. Eu tenho um amigo que fez um bom investimento num travesseiro. Diz ele que está valendo a pena, né? A gente sempre fala que está valendo a pena quando o custo é maior, né? Mas eu estou tentando acreditar nele. Então, essas coisas todas, elas precisam ser avaliadas por nós. Quanto daquilo que nós temos hoje já nos traz verdadeira satisfação? Porque o texto bíblico diz que a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Você entendeu o que Paulo está tentando dizer para Timóteo? Quando a gente consegue ficar feliz com aquilo que a gente tem, a gente já obteve grande riqueza. E quando a gente não consegue ficar feliz com aquilo que a gente tem, o que acontece? Sabe o que acontece? Infidelidade. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não consigo ser feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que os meus recursos, com aquilo que o meu salário, com aquilo que os meus ganhos me dão. Não consigo ser feliz. Aí o que eu faço? Já que eu não sou feliz com isso, eu vou ter que pegar um pouco do dízimo para então comprar aquilo que eu acho que vai me trazer um pouco mais de alegria. Geralmente, quem não é fiel nos dízimos, não está sendo satisfeito com aquilo que já tem. E por isso ele tem que pegar daquilo que não é dele, daquilo que é de Deus, para então conseguir fazer com que a sua satisfação chegue a um ponto adequado. Oferta? Ixi, a oferta ela é roubada quase que todo mês. A gente tem um pouco mais de respeito pelo dízimo, mas a oferta ela já não é tão levada em consideração assim. Já que eu não sou feliz com aquilo que eu tenho, para que eu vou ser grato? Aliás, eu não tenho motivo algum para ser grato a Deus. Eu não sou feliz com o que eu tenho, eu ainda não consegui ter satisfação com aquilo que o meu dinheiro me dá, então não há nenhum motivo para eu ser grato. Logo, eu vou então, de vez em quando, entregar aquilo que sobrar. Qualquer coisa que tiver ali no meu carro ou na minha bolsa, eu entrego assim para que não fiquem pensando que eu sou muito egoísta e não sou muito fiel. Não é assim que a gente faz? Os R$2 que estão pulando assim no console do nosso carro, ou as moedas que sobraram ali do mercado, elas então são colocadas porque eu não estou encontrando satisfação e o meu dinheiro, o meu salário não está conseguindo compensar a tal satisfação que eu estou procurando. Logo eu preciso então fazer uso disso
para tentar mais uma vez, em mais um mês, suprir essa satisfação que até agora eu não obtive. Você sabe que no antigo Israel, o dízimo, ele era a 10ª parte. Naquela época tudo funcionava através dos produtos agropecuários. Aquilo que nessa região aqui, no Médio Norte do Mato Grosso, acaba sendo um pouco mais próximo da nossa realidade. Então, se eu colhi 100 sacas de soja, eu preciso dar a 10ª parte disso. Eu simplesmente conto qual é a 10ª parte disso e entrego. Mas quando for oferta, tem que ser diferente. Eu preciso entregar o melhor dessa colheita para o Senhor. Quanto? O texto não diz. Só diz que tem que ser o melhor. Eu crio gado. Se meu rebanho deu aí mais ou menos umas 100 cabeças de novos bezerros ou vacas, eu então vou separar 10. E eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 10ª é do Senhor e pronto. Não interessa se ela está malhada, se ela está faltando um olho, se a pata veio meio que atrofiada. É a 10ª e ponto final. Mas se eu for dar oferta, eu não posso dar essa, eu preciso dar a melhor. Eu me lembro do seu Hermínio. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, lá onde Judas perdeu as meias. Nasci numa cidade bem ao final do oeste, cidade de Uruguaiana. Mas morei numa cidade um pouco mais próxima, chamada Alegrete. E ali na igreja adventista tinha um senhor, seu Hermínio. Ele era ancião da igreja e aí ele começou a ficar muito velhinho. E aí deram um cargo para ele de ancião conselheiro, né? Perceberam que já não dava mais, aí deram uma função master para ele, ancião conselheiro. Mas mesmo assim, mesmo que o seu Hermínio já tivesse uma série de limitações, ele sempre nos dava um exemplo muito interessante. Todo sábado ele entregava a sua oferta, todo sábado. Ele separava a sua oferta do salário dele mensal em 4 partes. E quando o mês tinha 5 partes, em 5 partes. E ele entregava essa oferta. E a gente ficava assim, só de olho na oferta que ele ia dar. Não na quantidade da oferta, mas nas notas. Porque o seu Hermínio nunca deu uma nota velha. Toda sexta-feira ele ia no banco e trocava as notas que ele tinha por notas novas. Ele pedia notas novas porque ele queria entregar notas novas como oferta nas salvas. Tem problema em entregar nota velha? É pecado? Não, pecado nenhum. Mas era a forma que o seu Hermínio achou de entregar o melhor para Deus. E aquilo, pelo menos a mim, sempre me ensinou muito. Aquilo, para mim, era um exemplo muito bonito da sua fidelidade para com Deus. Quando nós temos satisfação, nós temos fidelidade em todas as áreas. Não apenas na área financeira da vida. Quer ver uma coisa? Se você não tem satisfação com o seu cônjuge, você vai começar a procurar satisfação com outro, ou com outra. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi tinha tudo que podia ter. Mas num belo dia, quando era para ele estar na guerra contra os amonitas, ele enviou Joabe e todo o seu exército e resolveu ficar em casa para tirar um feriadão. Ficou zapeando a noite toda e acordou num horário não muito próprio para se acordar. Foi passear lá no seu terraço e como que alguém que estava buscando coisas novas para a vida se deu de cara com uma moça, que diz o texto bíblico que era muito bonita, mas que estava sem roupa, se banhando, à vista, pelo menos, do seu palácio. Ele, o que ele fez para com ela? Ele a desejou. Você percebe que o desejo é um negócio que precisa ser controlado em nós? Davi desejou. E por que ele desejou? Ele já não tinha outras 2, 3, 4 esposas com ele? Davi já tinha outras com ele, já era para ele estar mais do que satisfeito. Mas por não estar satisfeito, ele desejou completar a sua satisfação. Foi até os seus servos, pediu para que trouxessem Batseba,
e então passou a tê-la quando não deveria. Ela não era dele, ela era de Urias, como você bem sabe. E como a nossa história infantil nos mostrou, para um problema criado, a gente precisa continuar criando vários outros problemas. Ele resolveu inventar um chamado para Urias até o seu palácio. Urias não fez o que Davi esperava que ele fizesse, e com isso, no final das contas, além de ter possuído a mulher que não era dele, ele acabou matando um soldado que era muito fiel a ele. Deus perdoou Davi? Claro que perdoou. Davi vai estar no céu com a gente? Vai. Adúltero e assassino. Mas vai estar lá com a gente. Pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, que alcança todos nós, com todos os nossos delitos e com todas as nossas limitações. No entanto, o fato de Davi não estar satisfeito fez com que ele acabasse desejando tomar aquilo que não era dele. Meus queridos irmãos, a gente precisa controlar os nossos desejos para conseguir ser fiel ao Senhor e para conseguir ter paz num mundo que vai tentar fazer você pensar que o próximo nível é que apresenta a verdadeira felicidade. Enquanto a gente não conseguir ser feliz com aquilo que a gente já tem, a gente jamais vai ser feliz com o próximo nível, com o próximo passo. O texto diz, verso 9, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. E diz o final do verso 10, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Eu falei que tentaria ser o mais prático possível. Então deixe-me ser agora um pouco mais prático. Como que a gente consegue encontrar satisfação nos recursos que nós já temos? Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos dá. E entendendo que aquilo que Ele nos deu precisa ser comemorado. Comemorado então para sair, comer em algum lugar? Não necessariamente. A comemoração pode se dar sem gastar um centavo. Eu não estou falando aqui que ninguém deve gastar nada, não é essa a questão. Mas a gente precisa começar a ser grato ao Senhor, a gente precisa começar a entender que aquilo que a gente tem, por mais que pareça pouco aos nossos olhos, precisa ser comemorado. Porque foi o provedor que proveu a nós. Foi o provedor que nos deu forças para alcançar. Em segundo lugar, a gente precisa entender que a gente não precisa de muito para ser feliz. Certo? Pois é o texto que está nos dizendo, verso 8, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. A Bíblia está dizendo para a gente que se nós tivermos o básico, já poderemos dar-nos por satisfeitos. E a Bíblia não está falando de mediocridade, a Bíblia está falando de sobriedade. É diferente. Mediocridade é aquele que pensa que nunca pode alcançar um nível melhor. É aquele que pensa que nunca pode se dar ao luxo de lutar por algo melhor. Sobriedade é o entendimento de que hoje o que eu tenho precisa ser celebrado. E que no momento oportuno, quanto mais, quem sabe, eu tiver condições de conquistar, poderei chegar num nível melhor. Mas hoje eu já celebro aquilo que eu tenho. Tem gente que nunca consegue viver no presente. Está sempre no futuro ou no passado. Já percebeu? Ah, porque no passado eu tinha isso, aquilo, aquilo outro. Ah, quando eu tiver aquilo ou aquilo outro, e o presente fica um momento assim meio que vago. Parece que nada está funcionando. Quando eu aposentar, finalmente eu vou ter aquilo que eu desejo. E aquilo que você tem agora já não pode ser celebrado, já não pode ser vivido? A gente precisa começar a parar de viver no passado ou no futuro e pisar no presente para entender que aqui Deus está também. Deus não está só no passado ou no futuro, Deus está aqui no presente, ocupando hoje a nossa vida e cuidando de nós para que nós tenhamos alegria. E aí vem
um outro ponto importante. Como é que a gente consegue fazer que o nosso dinheiro caiba dentro das nossas realidades? A pergunta precisa ser colocada de forma inversa. Como que a gente pode colocar a nossa realidade, como que a nossa realidade pode caber dentro do nosso dinheiro? Existe uma regra mágica: viva abaixo daquilo que você pode. Eu tenho condições de comprar um sapato novo? Tenho. Mas eu fui ver quanto que custava para consertar ele. R$15. E eu espero que ele dure pelo menos mais uns 2 anos. Eu estive aqui em Lucas do Rio Verde, nessa igreja, há 2 anos. No ano passado eu estive aqui de novo, mas não nessa igreja. E há 2 anos eu estava com esse sapato. E eu espero que, pelo menos nos próximos 2 anos, eu venha com ele de novo. Espero que ele dure ainda um pouco mais. Porque ele está bom. Eu não preciso de outro. Ele está mais do que suficiente para mim. Quando a gente consegue viver degraus abaixo daquilo que a gente pode, o nosso contentamento se torna um pouco maior. Meu filho vai fazer 8 anos, agora no dia 1º de maio. E nessa época cresce muito, né? E a gente de vez em quando tem que comprar tênis para ele porque já está apertado. Eu tenho condições de comprar um tênis de uma marca, quem sabe até interessante, mas eu pensei, se eu comprar um tênis que custa X, que vai durar pouco, pelo menos não no sentido da durabilidade, mas no pé, por causa do tamanho, porque eu não preciso, eu posso comprar um bem inferior, ainda mais que ele ainda não se preocupa nem um pouco com marca. Pode ser que na adolescência comece a se preocupar, né? Mas agora não se preocupa. Então eu posso X, mas eu vou comprar o menos 2X, porque vai fazer o mesmo efeito e vai resolver do mesmo jeito. Eu posso ter um carro um pouco melhor, mas o que eu tenho é mais do que suficiente. Me leva para todos os cantos desse Mato Grosso e faz a mesma coisa que outros. Está ótimo. Em 2016, minha esposa e eu, tínhamos um determinado valor guardado. E eu só estou contando isso tudo aqui para você, não porque eu seja um expert da finança ou porque seja um expert na satisfação. Eu continuo tendo desejos, eu continuo querendo coisas assim como você, porque eu não deixei de ser pecador, sabia? Continuo sendo pecador. Mas a gente estava com um determinado valor. Ela trabalhava e nós tínhamos 4 vezes mais de recursos todo mês do que temos hoje. Pelo fato de ela trabalhar, nós tínhamos 4 vezes mais o que nós recebemos hoje. Mas não sobrava quase que nada. Quase que nada. Nessa ocasião, eu era pastor da Igreja Central de Goiânia, e um dia, um dos anciãos da igreja, um homem muito rico, só para você ter uma ideia da riqueza dele, nós precisávamos comprar um terreno para a igreja, o terreno ia custar 7 milhões de reais, ele deu a metade, à vistinha. Assim. Eu sei que você deve conhecer gente assim, e quem sabe alguns de vocês possam até ser assim, mas eu não tinha ainda visto 3 milhões e meio na minha frente. Né? E esse homem disse assim: pastor, vai lá em casa, que eu quero te ensinar a ganhar dinheiro. Aí eu fiquei pensando, eu não tenho como ganhar dinheiro. Eu tenho um voto, não de pobreza, mas eu fiz um voto, né, de servir ao Senhor e não fazer nada mais além do que ser um pastor. Inclusive todos nós pastores, nós assinamos um termo de não podermos fazer nada além de cuidar do nosso trabalho. E então fui até a casa dele, meio surpreso assim, e um pouco querendo saber o que ele queria me oferecer. E ele começou a conversar, a falar de uma série de coisas, e de repente ele disse: pastor, bom, vamos lá para o que eu te trouxe aqui. Eu falei para o senhor que eu ia lhe ensinar a ganhar dinheiro. Então, a partir de hoje, eu quero lhe dar a dica infalível. E fiquei pensando, qual vai ser, né?
Ele me disse: aqui está a dica infalível. Viva com 50% do que você ganha. Aquilo, eu confesso para vocês, entrou num ouvido e saiu no outro. Isso é impossível, não tem como. Eu perguntei: mas você faz isso? Ele falou: sim, desde o meu primeiro salário eu faço isso. E eu pensei: para você é fácil, né? Eu viveria até com 10% do que você ganha, né? Sem problema nenhum. Até com 1% eu viveria, né? Mas eu não dá, 50% é impossível. Voltei para casa, contei para minha esposa, a gente até deu um pouco de risada juntos, né? Ficamos até falando isso: se a gente tivesse o que ele tem, daria, mas não dá e tal. O tempo passou, nós fomos então para um outro país, e nesse outro país a gente acabou gastando tudo o que a gente havia conquistado. Voltamos para o Brasil, chegamos em Cuiabá, com 30 mil reais. Era tudo o que a gente tinha depois de 11 anos trabalhados. Todo o nosso patrimônio estava restrito a 30 mil reais. E mais 3 malas com roupas. Nada mais, nada mais. Esse sapato estava lá ainda. Tá? 30 mil reais, era tudo que a gente tinha. Eu comprei um Meriva de 17 mil reais para poder me locomover. E os outros 13 mil reais foram gastos em móveis, para mobiliar a nossa casa de novo, porque a gente não tinha mais nada, não tinha prato, talher, nada, absolutamente nada. Todo o nosso patrimônio eram 30 mil reais mais 3 malas de roupas. Só isso. E não malas muito grandes, não. 11 anos haviam sido trabalhados. Nós, 2 juntos, minha esposa e eu, ganhávamos 4 vezes o que ganhamos hoje. E tudo que a gente tinha era 30 mil reais e 3 malas. E de repente essa informação voltou na nossa mente. A figura desse ancião voltou à minha cabeça. Eu olhei para minha esposa e falei assim: a gente precisa seguir o conselho dele agora. O tempo está passando, daqui a pouco a gente vai ficar velho, e se a gente não tomar uma atitude agora, pode ser tarde demais. E ela então disse: mas será que a gente consegue ficar com 50%? A gente vai dar um jeito. E então me deparei com esse texto, do tal do desejo e do contentamento, da vontade de possuir versus a alegria de já ter e ser feliz com o que se já tem. E começamos a refletir sobre o fato de que a nossa postura precisava mudar. A gente precisava evitar uma série de coisas, como por exemplo juros. Juro é dinheiro jogado no lixo. Não interessa que tipo de juro você paga, se financiamento, se consórcio, não interessa, é dinheiro jogado no lixo. E muita gente não consegue ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque esse dinheiro que deveria chegar aqui na igreja está indo para o lixo do juro. A gente começou a refletir sobre isso e tomamos a decisão. Começamos a viver com 50% do que eu ganhava. Agora era só eu trabalhando. 50% do que eu ganhava. E começamos a colocar limites em tudo aquilo que a gente possuía. Para ir no mercado, limite para o mercado. Limite para tudo. Eu, quando ia ao mercado, ia com o celular e fazia cálculo. Se não batia o limite daquele orçamento, eu devolvia. Devolvia aquilo que não, na minha cabeça, não era prioridade. E assim foi. Hoje, pela graça do Senhor, ganhando 4 vezes menos do que ganhávamos. E eu só estou falando isso para você entender que o contentamento realmente faz diferença. Nós temos 4,7 vezes mais do que tínhamos, com um único salário. Minha esposa voltou a trabalhar faz pouco tempo. Mas ao longo desses 4 anos, nós aumentamos 4,7 o valor daquilo que nós havíamos possuído. Depois de 11 anos trabalhando, nada. Depois de 4 anos de contentamento, 4,7 daquilo que se tinha conquistado em 11 anos.
sapato é o mesmo, o carro é simples, e uma série de outras coisas também. Mas a satisfação é enorme, e a alegria de poder dizer para o meu filho que ele vai devolver a sua oferta da melhor maneira, e a alegria de poder prover algumas coisas, me enche meu coração de alegria e de saber que o que o texto bíblico nos diz é verdade. Nessa manhã eu não quero de maneira alguma dizer para você que você tem que fazer um voto de pobreza, ou que você tem que parar com isso ou com aquilo. Não, é você que sabe como que a sua vida pode funcionar. Cada um aqui tem um recurso diferente, cada um aqui ganha uma soma de dinheiro diferente. A questão toda é que em qualquer área da vida, não só no dinheiro, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de lidar com Deus, se a gente não aprender a ter contentamento, a gente jamais vai ser rico. Hoje eu posso afirmar para você que eu sou muito rico, muito rico. Porque tenho dinheiro? Não. Não, de maneira nenhuma. Mas porque o contentamento tem sido buscado diariamente. Acabou a minha vontade? Eu não tenho vontade de ter coisas melhores? Claro que eu tenho. É óbvio que eu tenho. E algumas delas, se Deus me permitir, vou buscar ter. Mas não sem antes ser feliz com aquilo que eu já tenho. Eu preciso ser feliz com a esposa que Deus me deu. Eu preciso ser feliz com os filhos que Deus me deu. Eu preciso ser feliz com a casa que Deus me deu. Eu preciso ser feliz com aquilo que eu tenho hoje. Para que então, no próximo nível, no próximo passo, no próximo degrau, eu possa continuar sendo feliz, porque o contentamento já entrou na minha casa. Eu não posso esperar ter algo para que então o contentamento chegue. Eu preciso já ser contente agora, para que quando eu obter outras coisas, o contentamento me acompanhe. Você entende isso? Nós vivemos hoje num mundo consumista ao extremo. Todo dia estão dizendo para nós que o ano que vem, pelo próximo produto, nós vamos encontrar satisfação. Mas quando o próximo produto é lançado, aí vem a propaganda dizendo que o outro é que vai ser melhor. E com isso a gente vive nesse mundo frenético, achando que a gente precisa de algumas coisas. Quando na verdade, quando tivermos alimento e roupa, já poderíamos ser muito felizes. Eu sei que você pode até pensar assim, pastor, mas a gente está na pandemia. Alguns de nós aqui estamos com os nossos recursos bem mais limitados do que antigamente. Pois é justamente por isso que nessa manhã eu entendi que precisava transmitir essa mensagem para você. Porque se a gente não aprender a ser contente com pouco, quando o recurso voltar de novo, com toda a sua força, a gente vai querer acabar com o tempo perdido, recuperar o tempo perdido e fazer compromissos que a gente não precisa. 63% da população brasileira vive em dívidas. 63%. Logo, 63% de nós aqui está em dívida. Com algum tipo de consórcio, financiamento, empréstimo ou coisa do tipo. E por que a gente faz isso? Porque a gente acha que tendo aquilo ou aquilo outro, vai encontrar satisfação. A devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Você quer ser rico? Quer ser rico de verdade? Seja feliz com aquilo que você já tem. Louve a Deus, agradeça a Deus por aquilo que você já tem. Você quer ter alegria de poder olhar para as coisas que Deus te deu e viver satisfeito? Entenda que isso agora precisa acontecer. Para de ficar pensando que a esposa do fulano vai ser melhor do que a sua. Para de pensar que o marido da fulana vai ser melhor do que a sua. Para de pensar que o filho do seu vizinho é mais comportado do que o seu. Para de pensar que o sofá da irmã ou do irmão é melhor do que o seu. Louve a Deus por aquilo que Ele já te deu. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele já concedeu a você. E seja fiel, devolvendo a Deus o que é de Deus. Porque tem gente que pensa assim, não, mas eu não dou o meu dízimo, sabe por quê?
Porque administram mal o dinheiro do Senhor. Então tá bom. Então eu quero acabar com essa desculpa hoje. Alguém de vocês aqui já comprou alguma coisa que não usou? Alguém de vocês aqui tem alimentos na geladeira que estragaram? Alguém de vocês aqui tem no guarda-roupa roupas que nunca usaram? Ou usaram pouquíssimas vezes? Alguém de vocês aqui tem algum financiamento ou empréstimo? Sem necessidade? Então, é provável que nós tenhamos aqui maus administradores. E se você é um mau administrador por conta dessas características que eu te dei, então você não merece mais receber o seu salário, certo? Ninguém mais pode, o seu pagador não pode mais te pagar, certo? Claro que você vai dizer que não. Então não se preocupe. Pode ter certeza que o dinheiro do Senhor tem sido administrado da maneira mais confiável possível. E se ainda assim ele não for, fique tranquilo. Deus é poderoso o suficiente para no juízo final resolver o problema desse cara ou dessa mulher que administrou errado o dinheiro do Senhor. Fica tranquilo que Deus é poderoso o suficiente para fazer isso. Mas não queira fazer você agora o juízo sobre isso. A minha parte e a sua parte é ser fiel. Que você seja contente com aquilo que Deus te deu. Que você louve a Deus por aquilo que Ele já concedeu a você. E que você pare de desejar o que não precisa ou o que não pode e comece a lutar agora para ser feliz com aquilo que Deus já te deu, para que no momento em que você alcançar o próximo estágio, o contentamento acompanhe você. Para isso a gente precisa do Senhor operando em nós, fazendo a mudança que a gente necessita. E por isso eu quero te convidar a aceitar o apelo dessa manhã, cantando, pedindo que o Senhor transforme a sua vida, molde os seus desejos e que você se coloque nas mãos daquele que pode refazer qualquer trajetória errada que tenha sido construída até aqui. Se nessa manhã tem alguém desejoso de ser transformado, moldado pelo Senhor, reconfigurado para os propósitos de contentamento que o Senhor pode dar, queria que você se levantasse e cantasse, aceitando nessa manhã o apelo não do pregador, mas do Espírito Santo, que lhe propõe uma vida muito mais feliz e muito mais contente também.
Senhor nosso Deus, quebra a nossa vida se assim for necessário, para que a gente consiga viver de acordo com a expectativa do Senhor e não com a expectativa desse mundo. Que os nossos olhos desejem o Senhor mais do que qualquer outro produto aqui desta terra. Que saibamos ser equilibrados na administração dos recursos que o Senhor nos dá. Que saibamos ser fiéis ao Senhor. Deixemos a parte que é sua contigo. E que não venhamos tomar do Senhor, nem mesmo a gratidão que deveríamos honrar a Ti. Ajuda-nos, Pai, a vivermos uma vida de contentamento, alegrando-nos por aquilo que o Senhor já nos deu, vibrando e comemorando por aquilo que nós já temos, aprendendo a amar aquilo que o Senhor já conquistou para nós. E quando chegarmos, quem sabe, a níveis melhores, a estágios maiores, que o contentamento nos acompanhe e que a satisfação que brota do Senhor permeie toda a nossa mente. Abençoa os meus irmãos que aqui estão. Pode ser que tenha gente aqui com dívida, que até mesmo vai para a cama pensando nelas e tentando encontrar caminhos para se livrar delas. Dá a estes teus filhos, Pai, por misericórdia, uma nova forma de viver. E ajuda estes teus filhos a se recuperarem disso, provendo a eles a satisfação e a alegria de poder viver em paz contigo. Pedimos a tua ajuda, no nome de Jesus. Amém. Nós iremos cantar agora o hino de despedida, Permaneça em Mim. A primeira parte, cantemos juntos, a segunda os irmãos já podem se dirigir à porta. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Feliz sábado.